Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gosta de S Blue S bate fortes com a mão! Estamos aqui para mais um S Blue S no Albluzinho. Vamos ver o termômetro do fandom. O que mais vocês querem saber sobre o One Piece? O que nessa época desperta a curiosidade de vocês? Vamos tentar responder na humildade, porque eu não sou o autor aqui. Vamos propor ideias sobre os vossos questionamentos. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o Alblu no Instagram e no Twitter. Somos 33 mil no Instagram. Dá like nesse vídeo também, se inscreve no canal para mais vídeos de One Piece. Esse é o de perguntas e respostas, mas temos muito mais. Tem o vídeo de previsões para os próximos capítulos, tem a primeira leitura do capítulo, a análise do capítulo, a análise do episódio do anime, teorias extras, o filme Stampede resumido em 17 minutos para vocês e muito mais! Agora vamos lá, ó, a curadoria é formada por Pedro Henrique, Daniel França, Júnior Toshiro e Jenson Matos. Foram eles que selecionaram as perguntas e vamos começar pelas perguntas do Twitter. O JP Santos mandou lá. Capitão, nos últimos capítulos foi constatado que os guerreiros de Wano preferem usar armas brancas. Como sabemos, Izo não segue esses costumes, utilizando duas pistolas. Ele usa pistolas. Talvez ele tenha se magoado muito em como o Wano se configurava enquanto um país. Uma baita pergunta, eu gosto quando vocês observam esses pequenos detalhes e puxam algo pertinente para a narrativa. Mas mesmo que não seja tão pertinente assim, mesmo que você ache viajado, traz para cá, porque é massa a gente pensar nesses diversos cenários que vocês imaginam. Sabe, mesmo se a pergunta for I wanna love you and treat you right, manda pra gente. Vinícius mandou, ó, Ruffy poderia ficar parecido com o Homem Borracha da DC com o Despertar, conseguindo se transformar em qualquer coisa, mudar sua aparência, atravessar por qualquer coisa, além de transformar tudo em borracha. Não seria literal, pois o Homem Borracha é quase imortal, mas seria muito forte. Cara, eu acho que seria bem legal pro escopo de One Piece, porque o Oda ele já atribuiu esse poder de borracha pro Ruffy, porque ele queria desenhar cenas de ação interessantes, mas que ao mesmo tempo a batalha tivesse tons cômicos. Porque o fruto do Ruffy deixa tudo mais engraçado, né? Já que ele se estica e pá. Então é bem pertinente a persona do Ruffy, a essa ideia inicial do Oda para o personagem e os seus poderes, né? Ele poder se transformar nas coisas, mas aí eu acho que poderia ser um tanto quanto apelão. Eu sei que tu já tirou aqui o fato do Ruffy ser imortal. Claro, ele não seria imortal, mas ainda assim eu acharia um tanto quanto apelão. Eu quero muito que o Despertar se desenvolva pra gente ver como é que ele se dá em cada categoria de fruto. É verdade que os Paramécias apenas transformam o seu cenário em volta no raio de atuação no elemento do fruto, no caso o Katakuri com o mote, o Doflamingo com os fios, o Ruffy com borracha, ou tem algo mais? Zoans, a mesma coisa, né? O despertar dos Zoans, como o Crocodile definiu, são aqueles Zoans de Impel Down com os olhinhos pequenininhos. Será que o Chopper com o Monster já pode ser considerado um despertar? E os Logias? Algumas pessoas pensam que os Logias podem ser tipo os Paramécias, né? Tipo, transformam o ambiente no elemento do seu fruto, e talvez o Crocodile tenha feito isso já, né? Lá em Arabasta, quando ele toca no chão e tudo vai virando areia, até os chinelos do Ruffy vão virando areia. Então é bem curioso, mas eu não acho que ele possa mudar a aparência ao ponto de se moldar. Por exemplo, imagina um tiranossaurinho de borracha, saca? Mas assim, se o Ruffy conseguir criar uns espinhos, como tem até umas imagens de fanart, o Ruffy no modo vulcanização, tá ligado? Que ele tem uns espinhos aqui, todo fortão, é tipo um Gear Force com espinhos pelo corpo. Então, eu acharia interessante, mas é massa essas ideias. Pedro manda! Fala, capitão, tudo bem contigo? Capitão, eu estava relembrando o momento em que o Shanks entra no navio do Barba Branca e utiliza o seu hack do rei, fazendo parte do navio rachar. E aí vem a pergunta, será que o Shanks utilizou o Ryuou cobrindo seu corpo e lançando ele com a força do seu hack do rei? Cara, isso é massa, né? Porque qual é o princípio do Ryuou? É a quebra de dentro pra fora. O hack do armamento é de fora pra dentro. Então talvez o navio foi rompendo lá de
dentro pra fora, né? Aquilo pode ser uma projeção de Ryu-Oh. Inclusive, eu acho que o Shanks tem um dos hacks mais fortes de One Piece ao lado do Kaido, da Big Mom, claro, né? Os Yonkous, né? Tirando o Barba Negra que virou Yonkou, mas ainda tá chegando naquele nível, de hack, pelo menos. Questão de fruta, o cara já tá bem apelão. Mas o Hank... Eu misturei hack com Shanks. Hanks! Eu acho que o Shanks, ele tem, se brincar, até o hack. Shanks utilizou o Ryu-Oh junto com seu hack do rei. Talvez o Luffy venha desenvolver uma mescla dessas skills durante a batalha contra o Kaido na guerra. E é massa que vai ser guerra, né? Que muita gente imagina, pô, Matheus, você acha que o Luffy vai detonar o Kaido sozinho? Pô, já que se trata de uma guerra, não vai ser sozinho não, viu? Vai ter uma galera ali, vai ser tipo Kingdom! Eita! E obrigado aí, man, pelo hashtag AlBlue300k, grande Pedro. Brian Guilherme, fala capitão, tudo super? A minha dúvida é sobre o desenrolar da obra. Você não acha que o Mestre Oda conseguirá desenvolver as pontas abertas, século perdido e etc., antes da Grande Guerra, ou terá depois devido à quantidade de personagens secundários? Agora olha, o que é que tu tá encarando como a Grande Guerra? Acho que uma grande oportunidade de termos alguns mistérios esclarecidos é esse flashback de Oden e Wano.